Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, finalmente vamos trabalhar as 3 regras de proibição que vão resolver todo o nosso problema. Então vamos aqui, ó. Essa parte começa com a ênclise, mas eu vou jogar uma tela em branco para nós começarmos a nossa brincadeira, tá? Então aqui vou colocar 3 regras de proibição do POA, tá? Do POA. O que é o POA? O pronome oblíquo átono. A galera de Porto Alegre que adora, né? Então vamos por partes, tá? Vou começar com a primeira regra de proibição. Bem simples, ó. Não pode colocar o POA, o pronome oblíquo átono, no início de uma estrutura. E agora vamos ver a dinâmica. No dia a dia, é muito comum nós falarmos assim: me empresta o caderno. Me empresta o caderno? Então eu olho para a pessoa e falo assim: ó, me empresta o caderno aqui. Nesse momento, eu falo dessa forma muito natural, porque nossa linguagem aqui no Brasil é extremamente proclítica. Hoje em dia ela é proclítica. Mas se você observar a linguagem em Portugal, ela é extremamente enclítica. As pessoas em Portugal, elas no dia a dia delas, o português informal delas trabalha com a ênclise. Então lá no passado, nós trabalhávamos muito com a ênclise. Se você for olhar os textos do Machado de Assis, por exemplo, que foi um grande representante do vernáculo, havia muitas ênclises, mas hoje não tem. O português no Brasil hoje é extremamente proclítico. Então é algo natural. Mas qual é a principal regra de colocação pronominal? Não se inicia uma estrutura com pronome pessoal oblíquo átono, por um motivo muito óbvio, ele é átono. Então em quem ele vai se apoiar? É claro que na nossa linguagem cotidiana faz todo sentido do mundo, mas de acordo com o padrão culto da língua, não pode. Então aqui, ó, eu não posso começar com esse camaradinho. Isso significa que aqui a gente tem um erro, então. Aí como é que eu faço para corrigir este erro? Muito simples. Eu vou jogar este pronome para depois do verbo. Então eu coloco assim, ó, uma forma correta. Empresta-me o caderno. Vou até botar como uma perguntinha, ó. Me empresta o caderno? E agora eu vou colocar aqui, ó. Empresta-me o caderno? Vou colocar como uma perguntinha. Acho que fica mais agradável sendo uma pergunta do que algo impositivo, né? A gente tem que ter educação, né? Me empresta o caderno? Não, me empresta o caderno? Pode me emprestar o caderno? Acho que é melhor. Então vamos lá. Agora vou fazer uma outra coisinha. Essa forma é a correta, beleza? Mas a gente está falando de início de estrutura, não é? Se eu colocar um amanhã aqui, qual é a classe gramatical do amanhã? Amanhã é advérbio. Então diz para mim, eu vou até mudar a cor da canetinha para não confundir, tá? Vou colocar a canetinha roxa de novo. Eu poderia fazer assim, ó. Amanhã empresta-me o caderno. Poderia fazer isso? Não, não poderia. E por que eu não poderia fazer isso? Vou até mudar aqui o semblante da coisa, ó. Vou colocar a canetinha preta. Porque este amanhã é uma palavra atrativa, é uma palavra de fator proclítico. Então, obrigatoriamente, este pronome não pode ficar depois do verbo, formando a ênclise. Ele tem que vir para cá, ó, para antes do verbo, formando a próclise. Então, essa estrutura aqui, ó, está errada. Para ficar correta, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, amanhã
me empresta o caderno? Agora, e se eu colocar o amanhã, mas depois tacar aqui uma vírgula? Eu poderia dizer amanhã, vírgula, me empresta o caderno? Ah, tá vendo como esta regra aqui, ó, é muito forte? Quando você vai pegar os casos de ênclise dentro da gramática, eu vou mostrar isso aqui para vocês, você tem essa primeira regra, mas depois você tem ramificações da regra, como se fossem outras regras, mas na verdade é só ramificação. Então veja que aqui eu tenho um advérbio, mas ele foi isolado pela vírgula. E se aqui apareceu uma vírgula isolando este advérbio do resto da construção, a vírgula impediu a atração do pronome. Esta palavra não tem mais o fator de atração, porque a vírgula está ali embarreirando. Está embarreirando. Então, como é que eu vou trazer o pronome para antes do verbo? Não tem como. Então, depois daquela vírgula, nós começamos uma nova estrutura. E eu não posso iniciar uma estrutura com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, aqui eu posso ter, neste caso aqui, eu posso ter a próclise? Não, de forma alguma. Então, essa construção está errada. Se eu coloquei a vírgula depois do amanhã e impedir a atração, aqui ó, amanhã, vírgula, a construção seguinte tem que ser formada pela ênclise. Então vai ficar amanhã empresta-me o caderno. Então veja, todas as estruturazinhas que apareceram aqui em vermelho, elas estão corretas. Na primeira, vou colocar ABC, tá? Na frase a, ênclise, porque o verbo apareceu no início da estrutura e só haveria esta possibilidade. Então, aqui nós tivemos uma ênclise. Na frase B, nós tivemos uma próclise por conta de uma palavra atrativa, que é o advérbio, que atraiu o pronome para junto dela. Aqui seria impossível ter uma ênclise. Obrigatoriamente teve que ter uma próclise. E na frase C, nós tivemos uma ênclise. Apesar de aparecer um advérbio antes do verbo, esse advérbio foi isolado pela vírgula. Isso acarretou uma quebra da estrutura e logo após a vírgula nós tivemos o quê? Nós tivemos que iniciar com o verbo. Não pode ter o pronome ali porque é um início de uma estrutura. Agora, vou te dar um outro bizu. E se ao invés de ter uma vírgula, aparecerem duas vírgulas? E aí, caramba? E aí? Quando a gente tem uma estrutura intercalada, preste atenção no que eu vou falar. Não importa que antes da estrutura tenha uma palavra atrativa ou não, não importa. Se você tem uma construção e tem uma intercalação com duas vírgulas e depois vem verbo e pronome, o processo de colocação pronominal se torna facultativo. É um caso especial. É um caso especial. Se torna facultativo. Então, você vai reparar ali. E veio o verbo depois de uma vírgula. Tem só uma vírgula mesmo? Então, tem que ter ênclise obrigatoriamente. E são duas vírgulas. É uma intercalação. Opa, processo de colocação pronominal facultativo. Agora, vamos para a segunda regra de proibição. Vamos lá. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Vou colocar uma outra telinha em branco. E vamos para a segunda regra de proibição. Então, vamos lá. Deixa eu me colocar aqui, ó. Segunda regra de proibição. Não pode
colocar o POA, ou seja, o pronome oblíquo átono, depois do verbo no futuro. Tá vendo como são informações simples? Agora vamos ver aqui os probleminhas. Coloca assim, ó. Amarei-te sempre. Amarei-te sempre. Olha que construção peculiar. Eu tenho um verbo que inicia a estrutura, porém um verbo no futuro. Aí depois apareceu o sempre. Eu não sei se você é uma pessoa observadora, mas se é, você já percebeu aqui que o sempre não vai fazer a menor diferença. Agora, e se eu não sou uma pessoa observadora, Sidoca? Por que você destacou o sempre ali? Porque muitas pessoas, elas não têm tempo de pegar a gramática e estudar para ver que é uma palavra de fator proclítico. A maioria dos concurseiros nem tem a oportunidade de fazer um curso online, porque não tem uma orientação, não tem alguém que falou para ele que aquilo é legal. Aí ele já coloca um trava na cabeça. Ah, não, pô, videoaula, vou aprender videoaula. Não, eu gosto é de sala de aula. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para quem? Então tem que ser professor ali, tem que ser uma sala de aula. Só que aí ele não leva em consideração diversos fatores. Ele não leva em consideração que o curso presencial dele tem uma carga horária reduzidíssima, que em relação à língua portuguesa ele vai ter às vezes 3 aulas de língua portuguesa só, no máximo 5 aulas. É uma coisa assim, vexatória, é muito pouco. Levando em consideração ainda outro fator, 1 hora de videoaula, pô, é conteúdo pra caramba. Por mais que de vez em quando a gente até pare aqui para bater um papo como eu estou batendo contigo, é muito tempo, é muita coisa. Corresponde fácil a 3 horas no presencial. Pode até fazer um teste uma vez. Pode até fazer, ó, vou fazer um teste da aula tal no presencial para a aula tal no online. Veja quanto tempo o professor vai ficar trabalhando o assunto que levou 1 hora no online lá no presencial. Vai levar umas 3 horas. A não ser que ele tente otimizar da forma mais breve possível, até porque ele tem pouco tempo. Então, o que acontece? Ele escolhe os principais assuntos, geralmente se ele for um cara esperto, ele escolhe assunto que ele domina muito, aquele assunto para ele dar show, ele não fala tudo, ele pega, isso aqui é difícil, não para ele, né, mas difícil para o aluno, então não vou falar porque de repente ele vai se sentir mal por não ter aprendido, então eu vou escolher só os assuntos com os quais eu tenho mais familiaridade, aqueles de que gosto mesmo, e ainda vou trabalhar só alguns tópicos para realmente ser o filé do filé. E aí você vai sair de lá com a falsa impressão de que aprendeu tudo. Pô, foi tão simples, tão gostoso. E aí você vai fazer a prova e olha e fala assim, meu Deus, não sei nada. Por quê? Porque você teve uma carga horária reduzidíssima e você provavelmente viu aquele conteúdo uma única vez. Por mais que tenha batido uma dúvida e você tenha perguntado para o professor ali qualquer coisa, você viu o conteúdo só uma vez, então você não aprendeu. Você só compreendeu. Foi legal, foi divertido, mas foi ilusório. Foi uma enganação. Você se enganou de achar que havia aprendido. Então, você tem sim que ter uma carga horária mais duradoura e repetitiva. A repetição faz toda a diferença. É por isso que na escola, quando a gente não conquistava uma nota, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época, se você não mandasse bem, não atingisse a média, você era reprovado. A reprovação, durante muito tempo, a gente encarou como um ponto negativo. Mas a reprovação não é um ponto negativo. A reprovação é uma oportunidade para fazer aquele aluno aprender o que ele não havia aprendido. Só que durante toda a nossa vida, a gente viu a reprovação como algo negativo. É por isso que a gente erra, negativo. A gente vai fazer uma prova de concurso público, não passa, negativo. Mas a reprovação sempre foi uma segunda chance, sempre foi uma oportunidade para que aquela pessoa pudesse aprender
algo que ela ainda não havia aprendido. Então, quando o camarada vê um advérbio como está aqui, ele sempre pensa que é uma palavra atrativa. Não importa onde ela está, o pronome tem que ficar junto dela, e não é assim. O advérbio, ou qualquer outra palavra atrativa, tem um nome técnico, é palavra de fator proclítico. Então, elas só podem atrair para antes do verbo. Elas só podem formar aquilo que a gente chama de próclise. Elas jamais poderão atrair para depois do verbo. Então, aqui não faz a menor diferença o sempre depois do verbo. E uma das principais regras é... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas eu quero fazer um convite espetacular. Quer ser aprovado no concurso do TJ Pará? Então você para tudo que você está fazendo e preste atenção naquilo que eu vou dizer para vocês. Atenção. Para você ficar competitivo, para realmente disputar vagas nesse concurso, que vai ser um concurso muito disputado, muito concorrido, a prova realizar-se-á no dia 31 de agosto, ou seja, temos pouco tempo, você tem que ter uma estratégia de estudos. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia, com base na estratégia, você tem que ter um plano de estudos, com base no plano, você tem que ter ferramentas para poder estudar e dar sustentabilidade à sua estratégia. Se você não tiver isso, você vai se perder no conteúdo infinito, você vai estudar, você não vai ter um balanceamento dos seus estudos, vai ter disciplina que você estará muito bem e outras disciplinas que você, quiçá, nem terá visto. Então você tem que ter metodologia. Eu quero aqui fazer um convite para você, um convite muito especial. Assista esse vídeo até o final, da nossa metodologia otimizada, que é a liderança acelerada competitiva. Eu, professor Lac, eu montei uma metodologia específica, um plano específico para o concurso do TJ Pará. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que isso vai te inspirar a estudar. Então, ela chama Metodologia Acelerada Competitiva. Você vai ter 47 metas diárias. No total, ela é 100% baseada, né, a primeira premissa, ela é baseada na resolução de questões da banca do CESP. São 2.448 questões, metas de 50 questões por dia. 50 questões por dia. Cara, você vai fazer o loop, você vai chegar lá no dia da prova, cara, você vai nem acreditar. E essa metodologia nós temos focada para 4 cursos. Conhecimentos gerais para todos os cargos, ok? Aí nós temos uma focada para oficial, outra focada para direito e, finalmente, para pedagogia. Beleza? Vambora, né? Vambora. Começa quando, professor? Começa agora, né? Dia 14 aí, as metas aí, né? O pernilongozinho aqui. Ah, por quem que é a LAC? Cara, a LAC está 15 anos no mercado. Nós somos aqui do Mato Grosso, estamos expandindo aí nossas ações aí para o estado do Pará, graças a Deus. No concurso do TJ Pará, que foi a banca da FGV, na minha opinião, era mais complicada que a banca do Sebrasp. Nós tivemos 9.289 aprovados no concurso todo e 2.478 da LAC, inclusive o professor LAC estava aqui entre esses aprovados aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então você tem que ter uma metodologia. Então vamos lá. Primeira premissa, cara, você tem mais ou menos 60 dias de estudos. Você tem que ter uma estratégia. Qual que é a sua estratégia? Como é que você vai encarar esse concurso? Você vai fazer cursinho, cara? Tudo bem, beleza, né? Cursinho é uma ferramenta, mas ele não te dá a estratégia. Ele não te dá a competitividade, né? E é muito lento essa aprendizagem. Então você tem que otimizar os seus estudos. Você tem que ter uma estratégia, você tem que saber qual que é a sua meta, a nota de corte, as ferramentas, ter um plano, vai estudar todas as disciplinas. Primeira coisa, você tem que conhecer a prova. A prova são 120 itens e nós aqui da LAC eu quero te ajudar exatamente nesses 120 itens. 50 itens de conhecimentos gerais e 50, 70 itens de conhecimentos específicos. Esse projeto aqui, tá, é um projeto específico para o cargo de oficial de justiça avaliador. Mas aqui dá para você ter uma noção. São 4 estratégias. Primeira estratégia, uma estratégia focada na disciplina, na área de conhecimentos gerais. Então, qual que é a estratégia aqui? Eu vou elaborar para você, está em produção, 47 metas de estudos, são 9 ciclos de estudos. A cada 5 dias de estudo, a gente muda o perfil de conteúdo das questões.
E o último perfil, que é o 9º perfil, vai ser um perfil de revisão, que são 7 dias. Durante esses 47 metas, você vai resolver 1.010 questões da banca do CESP, provavelmente. Eu digo provavelmente porque tem questões que nós vamos ter que produzir, porque não tem no banco de dados, padrão Sebrasp, 20 por dia, durante 47 dias, ou seja, 47 metas de estudos, né? E aí nós temos aqui conhecimentos gerais, 50 questões na prova, deixa eu ver aqui, ó. Então, língua portuguesa, que serão 10, ó, 10 de ética, 10 de administração pública, 10 de legislação e 10 de informática, né? Tudo você quer. Cara, dá para você fazer 2 vezes essa quantidade de questões. Você faz um loop. Cara, dessas 1.010 questões, cara, olhando no seu olho, a probabilidade de pelo menos 40 das 50 questões você ter visto no nossa metodologia é muito grande, cara. Então, nós temos uma planilha. Todos os dias você vai receber no seu WhatsApp a meta do dia de questões, você tem as aulas de suporte, você tem tudo, cara, né? E a meta, claro, é uma meta específica aqui, que é a meta de oficial, né? A meta de oficial. Aí, como é conhecimento específico, são mais questões, você vai fazer 30 questões, então 50 questões todos os dias, sim. Vamos organizar por conteúdo, por assunto. É algo fantástico, algo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, você tem a estratégia de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Aqui no caso, aqui, a gente vai oferecer o específico para o cargo de oficial de justiça, para o cargo de direito e para o cargo de pedagogia, onde nós temos bastante know-how nesse conteúdo, né? 30 por dia, 47 meses. A terceira estratégia é a estratégia de revisão geral, que é aquele sprint, aquela motivação. Aqui tem um número, tá um errozinho de digitação, mas aqui é 64, porque é 30 mais 34, né? Então, a partir do dia 23/8, né, são 7 metas, último ciclo, ciclo de revisão. Aqui é uma metodologia muito pensada. Cara, você vai resolver 64 questões padrão da banca do CESP todos os dias. Meu, papo sério. A possibilidade de aprovação é muito grande. Você vai conhecer o perfil da banca. 90% das questões de concurso, elas se repetem. Menos de 10% são questões inéditas. Menos de 10% são questões inéditas. Cara, ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Aqui você vai ter um plano, isso aqui vai te motivar, você vai acordar o dia, você vai ter sua meta. Então, essa aqui é a estratégia número 3. E a quarta estratégia, né? A quarta estratégia, antes da quarta estratégia, quais que são os valores que nós estamos trazendo para vocês aqui, ó. Utilizamos todas as questões possíveis da banca do Sebrasp, da banca do CESP. Por quê, professor? Porque tem questões inéditas que a gente vai ter que fazer. As questões foram estratificadas por assunto. Utilizamos a metodologia reversa, ou seja, a gente apresenta para você já o problema, né? E você vai ter que, vou te provocar a todo momento você explorar seu conhecimento de mundo que você tem sobre aquele assunto e fazer você marcar. O que acontece? Cada questão vai ter o quê? Vai ter um gabarito. Quase todas as questões têm um comentário. Esse comentário é importante. Você lê o comentário, o conhecimento necessário e suficiente que você tinha que ter tido. Para quê? Para fazer aquela questão. Então, o conhecimento ele é acumulativo. Essa metodologia, a metodologia reversa, você tem que entender que a aprendizagem ela é acumulativa, além de acumulativa, a aprendizagem ela é integrativa. Tá? As 10 primeiras metas de estudo já estão disponíveis no site. A partir do dia 1º, o aluno já pode antecipar as metas diárias e refazer quantas vezes desejar. E iremos atualizar um ranking, né, dos nossos alunos todos os dias, às 9 horas. É um compromisso nosso aqui, nós vamos tentar o máximo possível cumprir. E o aluno receberá as metas via WhatsApp, né? E, finalmente, a última quarta meta, que é a meta de videoaula. Você acabou de assistir uma aula nossa aqui do YouTube, tá? Nós temos aí diversos. Por que não fazendo isso? Porque a gente percebeu que somente videoaula não está dando certo. Hoje em dia, o aluno, para ser aprovado em concurso, ele tem que trazer algo a mais. E pouquíssimas escolas, né, de cursinho têm um projeto pedagógico tão afinado, tão alinhado com a realidade do aluno. Por que tem, cara? Eu quero falar, mas eu tenho que falar da minha pessoa. Eu, professor Lacson, concursando profissional, gosto mais da palavra concurseiro, né? Ano passado, eu fui submetido a 11 aprovações. Este ano já tenho duas em primeiro lugar, inclusive, passei no concurso da EBSER, né? Foi a banca FGV. Não vou realizar esse concurso aí no Pará, porque no dia 31 eu tenho prova agendada lá em Goiás. Lá eu quero fazer a prova
de fiscal de tributos, auditor fiscal de tributos do Estado, né? Eu quero fazer essa prova lá. Então, por quê? Para ampliar o meu escopo de conhecimento. E lá, para estudar lá para ser faz, são 20 disciplinas pesadas, e eu montei essa metodologia para mim, estou aplicando para vocês. Então, aqui é realidade, né? Aqui é a realidade. Então, esse aí é o recado que eu passo para vocês. Tá? Quanto custa isso aqui, Carol? O curso de oficial, de especialidade de direito e pedagogo, cara, olha o investimento. 10 parcelas de R$ 39,90. É isso mesmo. 10 parcelas de R$ 39,90. Né? É o melhor custo-benefício do mercado. Não existe um projeto dessa magnitude. É o melhor investimento da sua vida. Aqui você vai se motivar. Aqui você realmente vai enxergar uma luz no fim do túnel. Você vai enxergar a sua produtividade. E só de conhecimentos gerais, só partes gerais aí, essa nossa metodologia, 10 parcelinhas de R$ 29,90. Ou seja, é acessível a qualquer pessoa. Então venha estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Espero vocês de todo o coração. Valeu, tchau, tchau. Fique com Deus.